Bom, gente, vamos falar agora sobre as vitaminas e os minerais. Algumas coisas vocês vão se identificar já com a aula de nutrição esportiva que a gente deu recentemente, mas eu falei as vitaminas e os minerais voltados ao esporte, né? Os mais importantes. E aqui a gente vai falar um pouco mais de forma geral. Eu vou tentar sempre voltar para a faixa etária de adulto e idoso, que é o que a gente está trabalhando hoje. Muito provavelmente vocês já tiveram aula sobre isso em algum momento da graduação, só que o nutricionista trabalha o tempo todo com as vitaminas e os minerais. Então a gente sempre vai bater nessa tecla. As vitaminas, elas são nutrientes reguladores das funções fisiológicas. Então, na realidade, é qualquer substância orgânica que não consegue ser produzida por uma determinada espécie e que são necessárias ao organismo. Então, a gente precisa fazer ingestão delas via alimentar. Já que o nosso corpo não produz, né, de alguma fonte externa, exógena, a gente vai precisar ingerir. Elas são necessárias em pequenas quantidades, como a gente também já viu, e para manter o bom funcionamento do organismo. Vão atuar como cofatores enzimáticos, ligando-se a algumas enzimas, que são as enzimas inativas ou apoenzimas, e vão se transformar em enzimas ativas ou holoenzimas. A descoberta das vitaminas, ela está relacionada com a época das grandes navegações, lá na antiguidade, né, onde os marinheiros eles faziam uso de uma dieta muito pobre. Era basicamente composta de biscoitos secos e carne salgada. Após algumas semanas fazendo ingestão desse tipo de alimento, era possível perceber alguns sintomas, como fraqueza, hemorragias, desatenção e até morte. E aí, logo depois, em poucos dias na terra firme, eles passavam a se alimentar das frutas e verduras frescas novamente, e aí percebiam que esses sintomas eles rapidamente desapareciam. Foi aí que eles começaram a deduzir, né, imaginar e estudar a presença de algumas doenças, que eram as doenças mais comuns entre os marinheiros, como por exemplo o escorbuto, que estava relacionado com sangramentos nasais e nas gengivas, e percebeu-se que quando fazia uso de laranja e limão, conseguia-se evitar esses sangramentos. E aí tinha uma lei marinheira inglesa que era justamente a obrigação da ingestão dessas frutas. Porque se eles não fizessem uso da ingestão dessas frutas e tivessem esses sangramentos, eles não poderiam trabalhar. Então era obrigatório que eles fizessem uso. Hoje a gente já sabe que o escorbuto é causado pela deficiência da vitamina C ou ácido ascórbico. Tinha também a beriberi, que é uma doença muito comum nos navios chineses e japoneses. A gente já fala não posso, não posso. E tinha uma fraqueza para se levantar do leito, onde havia um enfraquecimento da musculatura e podendo levar a uma paralisia total. A prevenção ela ia acontecer de forma simples, a partir da ingestão de vegetais, de carnes, leite, arroz integral e alimentos que contêm a vitamina B1 ou tiamina. Agora eu vou falar mais especificamente das vitaminas. Aqui a vitamina A ou retinol, que é uma vitamina lipossolúvel, tem como função no organismo manter a pele e as mucosas saudáveis e também está relacionado com a proteção contra infecções e também com o desenvolvimento da retina, levando a um bom funcionamento da visão. A vitaminose, que está relacionado com a carência, né, dessa vitamina, já implica em infecções recorrentes, cegueira noturna e xeroftalmia, que é aquela secura nos olhos, podendo levar a cegueira definitiva. As principais fontes são os vegetais amarelos, eles contêm beta-caroteno. Esse beta-caroteno ele é convertido à vitamina A lá no fígado, e as fontes que contêm a vitamina A já pronta, que é o fígado, a manteiga e a gema do ovo. Nessa foto aqui, a gente pode perceber na parte superior os alimentos que são ricos em vitamina A de forma direta, que são o peixe, fígado, o leite, manteiga e os ovos. E abaixo a gente percebe que são os vegetais, né, as verduras, que estão relacionados com são mais ricos em beta-caroteno.
onde vão ser convertidos a vitamina A lá no fígado, como a gente comentou. A importância da vitamina A nível corporal, né, no desenvolvimento da visão, a manutenção da pele das mucosas saudáveis, seja a mucosa ocular, a mucosa do olho, da boca, ou do nariz, da boca, desenvolvimento dos ossos e dos dentes. Então, não está relacionado só com a deficiência aqui de cálcio e de vitamina D, a relação com os ossos e dentes. A vitamina 1, a B1, quer dizer, a gente vai falar agora das vitaminas do complexo B, que são vitaminas hidrossolúveis. A vitamina B1 ou tiamina tem como função auxiliar na respiração das células e também na conversão da glicose em energia, manter o tônus muscular e o bom funcionamento do sistema nervoso. A carência está relacionada com o surgimento de beriberi, a perda do apetite, fadiga muscular. E as principais fontes são cereais integrais, o pinhão, feijão, leite, fígado, peixe, as carnes magras e pão. Aqui a função da tiamina, conversão da energia nas células, manter saudável o sistema nervoso e também o sistema cardiovascular e manter o tônus muscular. A vitamina B2 ou riboflavina, também hidrossolúvel, tem como função auxiliar na respiração celular, manter a tonalidade saudável da pele e atua também na coordenação nervosa e na produção de células do sangue. A carência está relacionada com ruptura na boca, lábios, língua e nas bochechas e também com inflamação da conjuntiva ocular. As principais fontes também são as carnes magras, os ovos, o leite, fígados e os vegetais folhosos. Tem como função auxiliar na respiração celular, manter a pele saudável e também a produção das células sanguíneas, como a gente comentou. A vitamina B3, ou niacina, é também uma vitamina hidrossolúvel, tem como função manter o tônus muscular, o bom funcionamento do sistema digestório, atuar na coordenação nervosa. A carência está relacionada com a pellagra, sintomas como fraqueza, o nervosismo externo, distúrbios digestivos, como por exemplo a diarreia e as feridas na pele, como mostra bem essa imagem aí à nossa direita. As principais fontes: carnes magras, ovos, leite e o fígado. As funções, que como a gente acabou já de comentar, a vitamina B6 ou piridoxina, que também é uma vitamina hidrossolúvel, tem como função atuação na respiração celular, manutenção das funções nervosas e auxilia na formação das hemácias. A carência está relacionada com doenças na pele, extrema apatia e distúrbios nervosos. As principais fontes são os cereais integrais, o pão, o fígado, ovo e as carnes magras e peixes. Vai atuar na respiração celular, na manutenção da função cerebral, formação das hemácias, digestão das proteínas e também na síntese de anticorpos. Então a gente pode perceber até aqui que, fazendo uma ingestão variada, de forma bem interessante mesmo, digamos assim, a gente pode evitar diversas deficiências. Então, não só relacionada com as vitaminas do complexo B, mas também com a vitamina A, que eles contêm, os alimentos fonte, né? Tem a mesma finalidade, vamos dizer assim. A gente consegue, na verdade, evitar várias deficiências fazendo a ingestão desses mesmos alimentos. É o que eu, de fato, queria falar. Então, a vitamina B9, ou ácido fólico, normalmente a gente chama de ácido fólico, é uma vitamina hidrossolúvel, tem como função no organismo a síntese das bases do DNA, a multiplicação celular e é uma vitamina importantíssima na gravidez. A carência está relacionada com a esterilidade masculina, com a má formação fetal, ou a formação da espinha bífida, quando não se faz o uso da suplementação do ácido fólico na gestação, e ela é obrigatória a adição na farinha de trigo. Então, se vocês tiverem, muito provavelmente vocês já viram, né, observando um rótulo, tem lá como principal ingrediente, que é o primeiro da lista, a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, porque é obrigado que contenha. As principais fontes são os vegetais e folhas, ou os vegetais folhosos, as frutas, os cereais integrais, frutos do mar, e também ele pode ser obtido através da produção das bactérias da flora intestinal. Então, eu falei para vocês no início que o nosso corpo ele não sintetiza
e a gente precisa ingerir, né, de forma externa. Porém, assim como a vitamina D, que o nosso corpo consegue sintetizar, a vitamina B9 consegue através da produção das bactérias da flora intestinal. Porém, é uma quantidade muito menor. As funções, né? Aumentar a produção das hemácias, auxiliar na síntese do DNA e na multiplicação das células e auxiliar na digestão e utilização das proteínas. Aí aqui é só uma imagem para que vocês possam perceber que a falta de ácido fólico na gravidez pode gerar, né, a formação da espinha bífida ou um tipo da espinha bífida que é a mielomeningocele, onde vai acabar atuando na má formação do feto mesmo. Então, por isso que a suplementação do ácido fólico na gestação é muito importante. Quando as pessoas já pensam em engravidar, a gente, ou nós nutricionistas, ou médicos, enfermeiros, enfim, já suplementa 3 meses antes. Caso tenha sido sem querer, né, a gente vai passar a suplementar a partir do momento que soube dessa gestação, para evitar essa má formação. A vitamina B12 ou a cianocobalamina é uma vitamina hidrossolúvel, tem como função renovação celular, maturação das hemácias e síntese dos nucleotídeos. A carência está relacionada com a anemia perniciosa, que está relacionado com poucas hemácias, com distúrbios nervosos, e as principais fontes são somente de origem animal, as carnes, frutos do mar, ovos, leite e derivados. Então a gente não consegue nas fontes vegetais a vitamina B12. Por isso que muitas vezes os vegetarianos e veganos eles têm deficiência de vitamina B12, porque eles não fazem a ingestão desses alimentos de origem animal. E aí nesses casos precisa de suplementação. A função está relacionada com o cérebro e a medula espinhal e a maturação das hemácias, renovação do celular e o bom funcionamento desse sistema nervoso central mesmo. A vitamina C, ou ácido ascórbico, é uma vitamina hidrossolúvel, tem como função a manutenção da integridade dos vasos sanguíneos e auxilia na formação do colágeno. Também está relacionado com a manutenção da pele e das gengivas e previne infecções. Isso aqui é um fato discutível, mas quando a gente fala assim de melhorar a imunidade, né, evitar essas infecções, é interessante que a gente faça uso, mas não dessa forma como normalmente as pessoas fazem. Eu vou comprar uma suplementação aqui de vitamina C por conta própria e vou ficar tomando e isso vai evitar que eu tenha infecções. Também não é assim. A gente precisa ver a absorção, a manutenção da ingestão dessa quantidade. Fora que a gente consegue facilmente ingerir com a alimentação, alcançar a recomendação da vitamina C com as próprias fontes alimentares, então não necessariamente precisaria de uma suplementação para evitar essas infecções. A carência está relacionada com escorbuto, com insônia e nervosismo em crianças, cansaço e apatia em adultos, alterações gengivais e dentárias, aquele sangramento ou inflamações, dores nas articulações, e as principais fontes são as frutas cítricas, né? A laranja, o limão, a gente também tem a acerola, que é a maior fonte de vitamina C das frutas, goiaba, kiwi, o tomate, que é riquíssimo em vitamina C também, caju, morango, entre outros, e também couve e repolho. As funções: auxiliar no sistema imunológico, manutenção de forma saudável e íntegra dos vasos sanguíneos, conserva saudáveis os tecidos conjuntivos por conta da produção de colágeno e auxilia na absorção do ferro. Aqui é só uma imagem mostrando o que está relacionado com a deficiência. O escorbuto, que é a deficiência da vitamina C, a gente pode perceber que há surgimento da anemia, aparecimento de hematomas, sangramento das gengivas e também há um amolecimento dos dentes. A vitamina D, ou calciferol, é uma vitamina lipossolúvel, ela não é encontrada pronta nos alimentos. A pré-vitamina D vai ser convertida na vitamina D por ação da radiação solar
Então é importante a gente tomar sol desde a infância, por isso que os bebês eles precisam tomar esse sol nos horários próprios, né? As funções do organismo. Vai facilitar a absorção do cálcio e do fósforo lá no intestino e está relacionado também com a formação correta dos ossos e dentes. A carência está relacionada com raquitismo, são os ossos fracos, né, e mal formados. E as principais fontes da pré-vitamina D são os óleos de fígado, de bacalhau, fígado, o leite, a gema de ovo, cereais e os alimentos ricos em gordura. Então, lembrando, a gente tem a pré-vitamina D. Eu acho que eu falei vitamina A, mas eu troquei. A gente tem a pré-vitamina D, que ela é convertida em vitamina D por conta da radiação. Então, a gente precisa ter essa exposição ao sol. É muito comum a vitamina D em adultos porque hoje em dia ninguém mais toma sol. E quando toma, tá utilizando filtro solar ou então alguma proteção contra os raios ultravioleta. Então, essa deficiência é muito comum. A função é aumentar a absorção do cálcio e do fósforo para que haja uma correta formação dos ossos e dos dentes. Aqui é sobre o raquitismo, que é a deficiência do calciferol, ou a falta de exposição ao sol, levando a uma pouca absorção do cálcio, e aí tem a má formação dos ossos. Isso aqui é muito comum em criança, certo? A gente viu no semestre passado esse ciclo, mas de qualquer forma a gente precisa bater na tecla. A vitamina E, ou tocoferol, também uma vitamina lipossolúvel, tem função no organismo promover a fertilidade e prevenir o aborto. Então é outra vitamina essencial na gravidez. Tem a função antioxidante, atuando na remoção dos radicais livres do oxigênio. Esses radicais livres vão causar envelhecimento precoce, doenças do coração e outros problemas, doenças cardiovasculares em geral, vários tipos de câncer são causados justamente por conta desse estresse oxidativo. A avitaminose é muito difícil de ocorrer, mas quando acontece está relacionado com a esterilidade masculina e com o aborto. As principais fontes são milho, nozes, abacate, leite, alfaces e outras folhas verdes também, azeitona, os óleos de amendoim e germe de trigo e a margarina. As funções: proteger as células e os tecidos dos danos derivados da oxidação, aumentar a formação das hemácias e também a utilização da vitamina K e manter saudável o sistema cardiovascular. A vitamina K, ou filoquinona, é também lipossolúvel, está relacionado com a coagulação do sangue. A carência está relacionada com hemorragias recorrentes. E as principais fontes são os vegetais em folha, os tomates, amêndoas e castanhas, e também podem ser produzidas por bactérias da flora intestinal. Mais uma que a gente consegue a produção dessa forma, porém, mais uma vez, em pouca quantidade. É a vitamina D, a vitamina K e deu um branco agora. A vitamina B9, que é o ácido fólico. Vitamina K, vitamina B9 e vitamina D. Aqui é sobre a função da vitamina K no auxílio da coagulação sanguínea, evitando as hemorragias. E agora a gente vai falar sobre os minerais. Os minerais, eles são indispensáveis à nutrição e são conhecidos como micronutrientes. Saiu errado aqui, viu, gente? Cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro e o magnésio. O cálcio e o fósforo, eles são minerais que costumam ser estudados em conjunto, porque se encontram muito relacionados no organismo. Um depende do outro para poder ser absorvido, e o organismo normal, em média, necessita de uma ingestão de fósforo na produção de 1,5 para 1 de cálcio. Então, a gente vai trabalhar com cálcio e fósforo sempre juntos, justamente por conta dessa dependência. A função, o cálcio, ele é o composto em maior abundância no organismo humano, de 1,5% a 2% do peso corporal, e ainda existe uma pequena parte que circula lá pelo sangue, que são essenciais para o metabolismo.
tanto para controle cardíaco, como excitabilidade dos músculos, dos nervos, e também participa da coagulação do sangue e manutenção do equilíbrio ácido-básico. Então, só para vocês terem uma noção de quanto esse mineral ele é importante para o nosso organismo. O fósforo está presente também em todos os tecidos vivos, sob forma de fosfato, ou seja, né, os sais de ácido fosfórico, sendo que do total de 80% encontram-se nos ossos e dentes. 10% vai dar no músculo e 1% no sistema nervoso, e todo o restante está na circulação sanguínea. O uso em excesso ou a carência de um ou de outro na alimentação vai provocar uma absorção ineficiente de ambos e uma maior excreção no uso excessivo. As fontes são os leites, queijos, coalhadas, os pescados, que são as fontes de cálcio, e os pesquisadores de várias nações têm estudado os efeitos das multimisturas de algumas folhas verdes, que são ricas em cálcio, como folha de mandioca, abóbora, brócolis, couve, agrião. Já o fósforo ele é encontrado em maior quantidade nos produtos de origem animal, como carnes vermelhas, vísceras, pescados, ovos, leguminosas e em especial a soja. Mas a gente consegue trabalhar com os dois juntos a partir de uma alimentação variada e saudável. A carência está relacionada com, em relação ao cálcio, vai perturbar a função condutora dos nervos e a contração dos músculos, também ocasionando a descalcificação óssea e fraturas frequentes. Também vai acometer a cáries dentárias, atraso no crescimento, demora da coagulação do sangue, nervosismo, irritabilidade, tiques nervosos, cãibra e insônia. Isso aqui é o tanto de coisa que a gente pode correlacionar com a vida dos adultos hoje em dia e dos idosos que a gente vai ver mais pra frente. As fraturas, a descalcificação óssea, que vai levar a uma osteopenia, osteoporose mais frequente e mais rápida, nervosismo, irritabilidade, que é comum do estilo de vida atual, né? Insônia. Então a gente precisa trabalhar isso direitinho na hora de prescrever o plano alimentar para as pessoas, para os adultos saudáveis. O fósforo, além de contribuir na formação do esqueleto, também é constituinte essencial de todas as células e participa de vários metabolismos, como do carboidrato, das proteínas, do lipídio e também outras funções. É um componente de vários sistemas enzimáticos, por isso a sua falta vai alterar no metabolismo da célula. O potássio tem como função ser essencial na manutenção do equilíbrio ácido-básico do organismo, bem como também na pressão osmótica, e está relacionado com a irritabilidade de nervos e músculos. Encontra-se a 5% do organismo no conteúdo total dos minerais presentes no corpo e principalmente no líquido do interior das células. Potássio e sódio eles vão ser responsáveis pela manutenção do equilíbrio normal da água através daquele equilíbrio osmótico e ácido-básico. Quais são as fontes? Está distribuído de forma ampla em vários grupos de alimentos, como frutas, leites, cereais, verduras, legumes, etc. E a carência está relacionada com... na verdade, não é conhecida deficiência de potássio nos indivíduos que são saudáveis, que é o que a gente trabalha, mas tem alguns medicamentos que eles são depletadores, né? Nem se eu falei essa palavra certa. Mas eles depletam essa absorção, como por exemplo os diuréticos e também os hormônios do córtex suprarrenal, podendo acarretar a perda desse elemento. A gente tem que ter um cuidado muito maior com o potássio no paciente renal, mas isso aí vocês vão ver mais pra frente. O sódio, ele vai participar juntamente com o cloro e o potássio da distribuição do equilíbrio normal da água, do equilíbrio osmótico e ácido básico e da conservação do tônus muscular normal. Constitui aproximadamente 2% da totalidade de minerais no corpo. A principal fonte do sódio é o sal de cozinha, ou cloreto de sódio, como todo mundo conhece, só que ele também pode ser encontrado em outros produtos de origem animal, especialmente no leite, ovos, bacalhau e alguns conservantes usados nos alimentos industrializados. Na verdade, na maior parte, né, desses alimentos industrializados, a gente contém uma boa e, na verdade, ruim teor de sódio desses alimentos. A carência, raramente são encontrados alguns sinais de deficiência do sódio em indivíduos normais. No entanto, as perdas através da pele aumentam significativamente
quando há transpiração intensa no exercício físico em ambiente quente. Então, isso aqui a gente já falou também na aula de nutrição esportiva, porque a gente precisa repor muitas vezes nas bebidas hidroeletrolíticas, porque a perda de sódio é muito grande. E a gente pode ter a hiponatremia, né, que é uma perda muito grande de sódio, que vai implicar em vários fatores negativos. A gente vai ver mais pra frente também. O cloro, a função está relacionado com... Na verdade, ele é encontrado nos tecidos biológicos, como o cloreto, principalmente em combinação com sódio, que é o famoso cloreto de sódio, e também no potássio, nas células. Constitui aproximadamente 3% do conteúdo total de minerais do corpo e participa juntamente com potássio e sódio da distribuição e equilíbrio normal da água, equilíbrio osmótico e ácido básico, bem como da conservação do tônus muscular. A principal fonte é o sal de cozinha, mas o cloro também está presente no leite, na carne, no ovo e nos mariscos. A carência de cloro vai provocar desequilíbrio ácido básico dos líquidos orgânicos, quando há, por exemplo, vômitos, diarreia ou sudorese intensa. A gente tem o ferro também, que o ferro é um mineral que vai desempenhar várias funções, mas a principal vai ser transformar o oxigênio e cedê-los aos tecidos. O ferro ele se fixa ao oxigênio e permite que o sangue venoso, sem o oxigênio, ele se transforme em sangue arterial, que já é o rico em oxigênio, e vai transportar o oxigênio dos pulmões para todas as partes do organismo. Parte do ferro ele fica armazenado no fígado e no baço e vai ser usado para a produção dos glóbulos vermelhos, né? Então tem total relação lá com a hemoglobina. Durante a gravidez, a necessidade desse mineral também fica aumentada e ele é transmitido para o feto através da placenta. Se a mãe não consumir o suficiente, vai ficar anêmica. Dessa forma, o recém-nascido e no fim da gestação, o feto vai receber mais ferro do que o organismo materno. Então, as necessidades do bebê, na verdade, né, vão ficando maiores e ele precisa pegar o ferro da mãe para poder suprir. Então, por isso que muitas vezes, na maior parte das gestantes, são suplementadas com ferro. As fontes são fígado, gema de ovo, carnes, rins, feijão, rapadura, espinafre, ameixa preta, agrião, cereais integrais, brócolis, mostarda, quiabo, couve. O ferro ele também está presente nos vegetais, naqueles vegetais verdes, e é pouco absorvido no trato gastrointestinal, mas na presença de vitamina C, essa absorção ela é melhorada. A falta ou deficiência do ferro vai impedir a formação de boa parte dos glóbulos vermelhos, levando à anemia de origem nutricional, que seria aquela denominada anemia ferropriva. E a anemia também se caracteriza por palidez, desânimo, preguiça. Que embolada foi essa aqui, Jesus? Desmaios. E em nosso meio, as verminoses agravam esse tipo de anemia, frequente por conta das más condições alimentares, e alguns provocam hemorragias intestinais onde se fixam. Eu vou ter que ver que palavra foi essa aqui, que sinceramente embolou geral. O iodo é um dos elementos indispensáveis no organismo. Ele é usado pela tireoide para produzir o hormônio tiroxina, então é um regulador do funcionamento dessa glândula, e a necessidade diária do iodo é muito pequena. As fontes são os frutos do mar, peixes, ostras, camarões, algas marinhas, lagostas, o sal marinho é obrigado por lei para serem acrescentados de iodo, e agrião. Em geral, os alimentos cultivados próximos do mar são totalmente ricos em iodo. A carência. Uma redução prolongada de iodo na dieta pode levar ao bócio. A incidência dessa doença é verificada em certas áreas onde o solo e as águas são deficientes desse mineral, e a deficiência do iodo pode causar sequelas irreparáveis, principalmente durante a gestação. Não havendo quantidade suficiente no organismo materno, o desenvolvimento do feto vai ficar prejudicado, predispondo para o cretinismo congênito. O magnésio, juntos na forma iônica, o cálcio e o magnésio controlam a permeabilidade na membrana, provocando a abertura e fechamento dos canais. Está envolvido na formação dos ossos dos dentes, no funcionamento do sistema nervoso e dos músculos.
Faz parte da composição dos pigmentos verdes, permitindo a utilização da energia solar. A deficiência vai provocar uma função nervosa anormal, a perda de apetite, uma sonolência, tremores. O excesso está relacionado com pressão baixa, problemas respiratórios e inibição da calcificação. O fósforo, que é o elemento mais abundante depois do cálcio, quando aparece na forma de íon fosfato, vai compor o ATP. Está presente na formação do DNA e do RNA, em todas as membranas celulares íntegras, ósseos e dentes, atua na contração do músculo. A deficiência está relacionada com dor óssea, com delírio, resistência à insulina, o excesso com sensação de peso nas pernas, má circulação, derrame, etc. O flúor vai atuar na formação dos ossos e dos dentes, fortalece o esmalte dos dentes, a carência pode promover cáries dentárias e o excesso pode causar manchas brancas ou marrons nos dentes, até mesmo perda dos esmaltes dos dentes. O cobre colabora na síntese da hemoglobina, da elastina e da mielina. A deficiência está relacionada com a carência de hemoglobina. O excesso pode causar distúrbio gastrointestinal e destruir o fígado. Mas o excesso é mais difícil, viu, gente? A não ser que utilize muitos metais pesados, né? O zinco combate a acne, ajuda a cicatrização das feridas, estimula as defesas imunitárias. O zinco é um antioxidante. A carência vai diminuir a produção dos hormônios masculinos, favorecer o diabetes e provocar a alteração do paladar. O excesso reduz a quantidade de cobre no organismo. O cromo ajuda a manter os níveis de glicose do sangue normal. A carência vai causar raquitismo nas crianças, osteomalácia, que seria o amolecimento dos ossos nos adultos, e deformações na coluna e osteoporose. O excesso vai causar a insuficiência renal crônica ou falência renal crônica. E a água, que a gente deve sempre abordar também, é o principal componente do organismo, constituindo em torno de 60% do peso corporal do adulto, faz parte de todos os líquidos e células do corpo e funciona na digestão, absorção, circulação e excreção. O organismo utiliza continuamente esse nutriente em todos os processos vitais e a mesma água é utilizada várias vezes e com funções diversas, sendo uma parte reabsorvida e a outra excretada na forma de urina.